Vamos falar com você hoje aqui, nesse encontro, nos próximos minutos, sobre autoconhecimento e meditação. Um outro assunto aqui que nós vamos abordar com você é essa questão do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. As pessoas têm criado aí fora uma relação muito estreita entre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. A verdade é que não existe nenhuma relação entre a verdade do autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Aqui estamos falando de coisas completamente diferentes. E, no entanto, as pessoas têm criado esse relacionamento, esse vínculo, essa associação. Então, elas buscam esse assim chamado autoconhecimento. Talvez o significado que elas estão dando a essa palavra seja diferente do que estamos dando aqui. Elas estão à procura desse autoconhecimento para um desenvolvimento pessoal. E por que estão procurando esse desenvolvimento pessoal? Porque o objetivo é melhorar como pessoa. Então, se a ideia é melhorar como pessoa, você precisa de um autoaperfeiçoamento, não de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele não se relaciona com esse desenvolvimento pessoal. E por que não? Porque o autoconhecimento vai lhe revelar, na verdade, as ilusões desse sentido desse eu, dessa pessoa, da pessoa com a qual você se confunde, com a qual você se identifica, que você chama de eu. Então, esse eu, que é essa pessoa, aqui nesse trabalho, nós estamos estudando esse movimento, o movimento desta pessoa, o movimento deste eu. Estudar esse movimento e perceber as ilusões que esse eu carrega, isso é autoconhecimento. O fim para essas ilusões é a revelação de algo além do eu, algo além desse ego. Assim sendo, esse é o propósito do autoconhecimento. O propósito do autoconhecimento não é melhorar, aperfeiçoar, tornar este eu, esta pessoa, melhor. E sim trazer a revelação desse sentido de pessoa, a ilusão dessa identidade presente na vida, no viver. O estudo, a compreensão desse movimento, que é o movimento do eu, da pessoa, é o fim da ilusão desta existência, dessa identidade, deste senso pessoal de ser alguém dentro da vida, na experiência. Assim, a real relação do autoconhecimento não é com o desenvolvimento pessoal, e sim com a meditação. Assim, eu tenho para mim que a coisa mais importante da nossa vida é esta arte de ser consciência, que é meditação. E a meditação é o esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico do eu, deste ego, desta pessoa que você acredita ser. Existe algo aqui que a gente tem que explorar um pouco mais. Temos que nos aproximar mais disso, perceber um pouco mais sobre isso, que é essa noção ilusória de uma identidade presente. Ela está presente nesse tempo, nesse momento, agora aqui, existe a ilusão desse momento presente para esse eu, para esta pessoa. Então nós vivemos como pessoas na ilusão de estarmos no tempo,
vivendo hoje. Nós vivemos ontem, estamos vivendo hoje e iremos viver amanhã. Então, dentro de nós existe uma ilusão, a ilusão desse tempo que o pensamento tem criado, tem planejado, tem imaginado. Eu tenho chamado de tempo do eu, ou tempo do pensamento, ou tempo psicológico. Quando nós nos aproximamos da meditação, e a meditação é o esvaziamento desse conteúdo desse tempo, que é o tempo do eu, o tempo da mente egóica. O esvaziamento desse tempo psicológico é a ciência da verdade do seu ser agora, aqui. Então a meditação, ela lhe aproxima da verdade, daquilo que é você, fora do tempo. Porque é nesse tempo do eu, é nesse tempo psicológico, é nele que reside todo tipo de crenças, toda forma de condicionamento psicológico, toda forma de programação de sentir e pensar. Portanto, todo condicionamento emocional, sentimental, de pensamentos, de histórias que internalizamos nesse senso de ser alguém, nesse sentido de um eu presente, está nesse tempo psicológico. Ao olhar para esse movimento do eu, ao se tornar ciente de como a mente funciona, o pensamento funciona, o sentimento funciona, percebemos esse elemento ilusório, que é o elemento do tempo. É nesse elemento do tempo, é dele que o eu faz uso, nessa ilusão de busca de ser melhor, de busca de autoaperfeiçoamento, de busca de melhora para esta pessoa, para esse eu. E nessa procura ou nessa busca para a melhora, nós colocamos essa ideia, a ideia do tempo. Um tempo que o pensamento está imaginando, um tempo que o pensamento está produzindo. Nessa ilusão desse tempo psicológico, o sentido do eu está em busca de um autoaperfeiçoamento. Por maiores que sejam essas melhoras, por melhor que uma pessoa se torne, ela ainda continua neste senso de identidade separada da vida, separada do outro, separada de Deus. O resultado disso, por melhor que a pessoa tenha se tornado, o resultado disso ainda continua sendo alguma forma de conflito, de contradição, de sofrimento. O trabalho de autorrealização ou desta aproximação do seu ser, desta constatação de sua natureza divina, é o fim para esse tempo que é o tempo do eu. É o fim para essa ilusão desta condição de tempo psicológico. Toda essa noção de passado, presente e futuro, psicologicamente falando, isso desaparece quando o sentido de um eu não está mais. Nós não podemos aqui negar o tempo do relógio. Nós temos compromissos amanhã. Então, cronologicamente falando, nós estamos vivendo no tempo. Mas psicologicamente falando, não existe uma pessoa no tempo. É apenas um condicionamento, é apenas um modo de representar a vida através da memória, através da história que o pensamento produz. Quando o pensamento, que é memória, se projeta para o futuro, ele cria a ilusão de um tempo no qual ele se perpetua, no qual ele irá continuar. Essa é uma projeção do próprio pensamento, e o pensamento cria a ilusão de uma identidade presente, que é o eu, se projetando,
Então, é uma projeção do passado no futuro, é uma projeção do próprio pensamento. Então, ele cria a ilusão de um eu presente, que é esse pensador, que precisa melhorar, que precisa se autoaperfeiçoar, que precisa de desenvolvimento pessoal. A realidade é que você, em seu ser, é completo. Tudo que você precisa ser, na verdade, você já é. Essa é a beleza desse encontro com a verdade do autoconhecimento, com a correta meditação, que é a real meditação. Essa é a verdade da revelação de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Essa realidade é a realidade de Deus. Então, o nosso trabalho que consiste nesta descoberta, nesta realização, nesta constatação. Isso é o fim desse tempo que é o eu. Isso é o fim desse tempo psicológico. Isso é o fim da ilusão de uma identidade presente agora, aqui, no viver. Entre a real meditação, a verdadeira meditação, a correta meditação e o autoconhecimento, nós temos algo muito íntimo, muito estreito, muito próximo. Nós temos uma aproximação muito real entre autoconhecimento e meditação. Uma vez que você tenha uma compreensão do que é a meditação, a base para a meditação é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a revelação da ilusória identidade presente dentro desse instante, neste momento presente. Assim, a meu ver, isso aqui é fundamental, a compreensão do que é a real meditação, do que é a correta meditação. E a compreensão disso requer autoconhecimento. Então vamos fazer algumas colocações aqui para você. Primeiro, vamos esclarecer aqui para você o que é esse autoaperfeiçoamento. Essa tentativa ou essa melhora da pessoa pelo autodesenvolvimento ou pelo desenvolvimento pessoal é a busca de uma pessoa melhor, que se adapta com mais facilidade no trabalho, na família, nessa relação com ela mesma e com os mais próximos. Então, há diversas técnicas ou práticas possíveis para assim abandonarmos os nossos vícios, os nossos defeitos de pessoa, de personalidade, para uma melhora, para que haja um desenvolvimento nessa pessoa. Então, basicamente, esse é o conceito. Aqui se trata desta pessoa passando por uma mudança. Então, essa pessoa passa por uma modificação, por uma pessoal transformação. Então, ela se desenvolve e assim consegue uma qualidade de vida na relação com outras pessoas, uma qualidade melhor de vida. Então, você consegue resultados, consegue objetivos. Somado a isso, alguns associam a esse desenvolvimento pessoal e o que elas entendem por autoconhecimento, o que alguns também chamam de meditação. Então, para muitos, essa assim chamada meditação, que consiste em algumas práticas para aquietar a mente, para silenciar o pensamento, para relaxar, elas associam a isso a busca ou a procura também de resultados. Então, para muitos, a palavra meditação está também associada a essa questão de conquista de objetivos, conquista de realizações. Então, se trata da busca de um certo resultado.
assim como no desenvolvimento pessoal, assim como nesse assim chamado autoconhecimento, o que quer que elas entendam por essa palavra. Então, o nosso trabalho aqui é um outro trabalho. Nós estamos aqui apontando para você o caminho direto para uma realização da verdade sobre o seu ser. Isso definitivamente não é autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal. Não se trata de um autoaperfeiçoamento desse senso de eu, de pessoa, mas de uma radical e profunda mudança nessa estrutura, que é a estrutura do eu, que é a estrutura do ego. Aqui estamos sinalizando algo totalmente diferente disso. Estamos sinalizando para você, apontando para você a oportunidade do reconhecimento da verdade do seu ser, o reconhecimento de sua natureza real, de sua natureza essencial. Não tem nada a ver com esse sentido de pessoa, com esse sentido do eu, com esse sentido do ego. Assim, a realização da verdade sobre quem você requer real autoconhecimento. É exatamente tomar ciência daquilo que aqui está, daquilo que aqui se mostra, sem qualquer ideia de se tornar alguém melhor, de ser uma pessoa melhor, de passar por uma mudança e uma transformação para que uma nova pessoa agora se apresente nas relações, se mostre nos seus contatos com os outros, com a vida, com ele mesmo. Então não se trata de se tornar alguém, de vir a ser alguém, mas de constatar a ilusão desse sentido de alguém. Essa aproximação da real meditação, como eu tenho chamado, não desta prática de meditação como nós conhecemos aí fora, a real meditação é o fim para esta condição psicológica de ser alguém, que é o eu, esse mim, esse senso de identidade presente na experiência. Estamos juntos? O trabalho consiste nessa descoberta, na descoberta de algo além do eu, nesse instante. Então, para mim, isso é algo que tem imenso significado, algo que tem um valor extraordinário, esta compreensão da verdade do seu ser. Então, essa aproximação da meditação é o esvaziamento desse conteúdo psicológico. Nós carregamos diversas ilusões dentro de cada um de nós. As crenças, por exemplo, que nós temos, as diversas crenças, as ideias que trazemos sobre a vida, sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre Deus, todas as diversas crenças são ilusões, são ideias que temos. Então, essas ideias, elas são parte desse modelo de programa, de condicionamento, essa forma de pensar e sentir com base em crenças é algo que precisa ser investigado. Quando isso é observado, quando isso é constatado, nós temos um esvaziamento desse conteúdo. Assim, esse esvaziamento de todo esse conteúdo de crenças, de imaginações, de fantasias, de ilusões, tudo isso é parte do autoconhecimento? Tudo isso é parte da meditação? Assim, o trabalho consiste em olhar para esse movimento, que é o movimento do eu. Quando nós nos tornamos cientes deste movimento, fica claro esse sentido de alguém dentro do viver. Fica claro o sentido ilusório de uma identidade presente, que nesse contato com a vida está projetando suas ilusões, suas imaginações, suas ideias, suas crenças. Então, constatar a verdade sobre si mesmo, agora aqui,
como nós funcionamos, como você funciona, como é esse mim, como é esse eu, como ele se comporta, como ele sente, como ele pensa, como ele fala, como ele age. Tomar ciência disso é autoconhecimento. Então você está diante de uma visão nova a respeito desse mim. Essa visão é a aproximação da meditação. Então algumas pessoas, elas buscam diversas formas ou práticas de meditação com o propósito de conseguirem um autoaperfeiçoamento. Elas praticam determinados exercícios, elas procuram silenciar a mente, elas aprendem a respirar de certa forma, e há todo tipo de coisa que as pessoas praticam em nome dessa assim chamada meditação para relaxarem, para se tranquilizarem, para alcançarem uma melhora como pessoa e obterem certos resultados. A verdade da meditação é uma aproximação real aqui desse conteúdo que é o eu e o esvaziamento desse conteúdo que é o eu. Isso é a verdade do autoconhecimento. Isso não é obter um resultado. Isso é a ciência da verdade, daquilo que já está presente, como sendo seu ser real, que é amor, felicidade, paz, liberdade. No entanto, isso se revela quando esta ilusão desse eu, que se mostra aqui e agora, que se apresenta aqui e agora, com todo esse peso de sofrimento, de conflito, de contradição, de esperança e desespero, de busca de prazer e tentativa de fugir da dor, tomar ciência daquilo que se mostra aqui e agora como sendo esse eu, esse mim, quando esse sentido de ego-identidade, portanto, quando esse sentido de separação se desfaz, esta é a presença da verdade da real meditação. E se ela está presente, se revelando, algo inteiramente novo, inédito aparece. É a ciência da verdade do amor, da felicidade, da paz, da inteligência, da real consciência que é o seu ser. Então percebam a diferença entre autoconhecimento real e real meditação e aquilo que é conhecido por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então é muito importante nós termos uma aproximação da verdade sobre quem nós somos e não mantermos essa ilusão de continuidade desse eu que está sempre procurando melhorar, se ampliar, alcançar novos horizontes, nessa procura ou busca por resultados meramente pessoais, egocêntricos, particulares. A realização da verdade do seu ser é a realização de Deus. Revela essa felicidade, revela esta liberdade. Descobrir esta arte de ser presença, de ser consciência, esta arte da verdade, da realidade, da presença do seu ser. Assumir isso agora aqui é a arte de ser real consciência. Alguns chamam isso o despertar espiritual. Outros chamam isso de iluminação espiritual. Aqui no canal nós temos diversas playlists explicando para você como esse trabalho se processa. Então esse é o nosso encontro aqui no canal. Estamos trabalhando isso em encontros online. Nos finais de semana nós temos aqui o nosso grupo no WhatsApp. Você pode entrar e fazer parte desse grupo. Temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Fica aí o convite. Aproveita e já deixa aí o seu like no vídeo. Se inscreve no canal. Ok? E a gente se vê.
Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.